Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram da DBOCM. E hoje a gente vai fazer mais um podcast aqui ao vivo para responder aí uma dúvida específica que eu recebi essa semana. Tá vendo que a galera já tá chegando aí, o André, o Daniel, show de bola pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser um bate-papo bem interessante aí, falando um pouco sobre tema de carreira, cara. Um tema que para mim é um dos mitos aí que muitas pessoas acreditam que, cara, para você conseguir ganhar mais de 10 mil, mas eu não tenho certificação, mas eu não sei, cara, fica tranquilo que a gente vai dar um direcionamento aqui bem interessante para poder te levar para o próximo nível. Esse é o nosso objetivo aqui, realmente, com esses bate-papos, com esses podcasts, para a gente poder te destravar para um outro patamar. O André tá aí na área, muito boa tarde, DBA, show de bola. Obrigado aí pela participação, meu irmão. Pessoal, quem tiver dúvidas sobre esse tema específico, sobre ganhar 10 mil sem certificação, sobre certificações, sobre Oracle, já coloca aí no chat que a gente vai estar respondendo vocês aí nesse bate-papo de hoje. Eu quero contribuir ao máximo com vocês aqui com esse ponto, tá? Pessoal, vamos lá. Por que surgiu esse tema de live aqui? Quero explicar um pouquinho para vocês, né? Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa no WhatsApp, uma pessoa que segue os nossos workshops ali, que muitas vezes estava dentro dos nossos grupos ali de imersões, de masterclass e tudo mais. E ele falou, a gente falando sobre as oportunidades, cara, porque tem muita vaga no mercado. Mas eu não tenho certificação. Falei, mas cara, a gente conhece várias pessoas que estão atuando no mercado e muitas vezes não tem certificação. E muitas vezes que ganham até mais do que 10 mil reais. E inclusive eu conversei com uma pessoa da mentoria recentemente, e essa pessoa ela ganhava mais do que 10 mil reais, tá? E ela entrou exatamente nos nossos programas para poder buscar uma certificação, porque ela viu que ela precisava, mesmo já com cargo de sênior, tá? Para ir para o próximo nível, precisava consolidar ali, ter uma prova ali de algo como provar no seu currículo, no seu LinkedIn para a empresa, que você tinha realmente total condição ali de estar realmente sendo um DBA e evoluindo mais ainda do que 10 mil, né? Então a gente vê facilmente o salário de DBA sênior acima de 10 mil, mas pode chegar a 15, pode chegar a 20. Então a gente vê o quanto que isso é possível. E aí, em cima dessa história, eu vi que é um mito grande. Inclusive, fiz algumas pesquisas aqui no Telegram, aqui também no nosso Instagram, e muitas pessoas ali acreditam que, cara, sem certificação não dá para ganhar mais do que 10 mil. E a verdade é que dá. A certificação ela ajuda bastante, tá? A certificação ela só vai contribuir, ela vai trazer pontos ali muitas vezes que você não utiliza no dia a dia. Inclusive hoje eu fiz uma live mais cedo no YouTube falando sobre um tema de Oracle Hack, uma dúvida de um aluno que cai na prova de certificação de Oracle Hack e que a gente vê pouco aqui nos clientes, nos ambientes hoje no Brasil, sobre Hub Nodes e Leaf Nodes, tá? Então a gente começa a ver alguns pontos que, cara, muitas vezes pode ser uma saída para um projeto. Pode ser o próximo nível ali que pode fazer você se destacar, pode ser uma carta na manga ali para você conseguir se destacar dentro de projetos, dentro das empresas, tá? Então, primeira coisa, desmistificar, cara, que a certificação é importante, sem dúvida. Sem dúvida. Mas não existe só esse caminho, tá? E aí eu tenho algumas considerações para poder fazer aqui. Eu considero realmente que a certificação ela é importante, ela acelera, ela ajuda muito, tá? Mas não é o único caminho, né? Eu sempre considero para a gente colocar na balança hard skills versus soft skills, tá? E quando a gente fala de hard skills, a gente está falando diretamente do seu conhecimento técnico, né? Sobre algum tema específico. E muitas vezes a certificação é uma prova, né? Para poder realmente firmar comprovar aquele hard skill, aquela hard skill, né? Aquele conhecimento técnico, tá? Então, quando a gente fala aí de certificação, a gente está falando muito da parte de hard skills, mas você também pode desenvolver seus soft skills. Então, muitas vezes existem muitos profissionais que conseguem vagas de júnior, de sênior, porque se desenvolvem bem no processo de entrevista. Muitas vezes entraram como júnior, estão mandando muito bem, estão se comunicando muito bem, mesmo não sendo o cara que tecnicamente conhece mais do que todo mundo, mas é aquele profissional que muitas vezes tem um comportamento adequado, tem aquela proatividade, tem a questão da comunicação, sabe fazer aquele networking pessoal, cara, aquele marketing pessoal, sabe realmente ajudar, gerar valor para o time, gerar valor para as empresas, tá? Então, eu considero sim que a soft skills hoje, muitas vezes ele pode ser considerado até mais importante do que as hard skills.
E exatamente esse tópico da gente falar sobre ganhar 10 mil por mês sem certificação, isso é possível? Porque normalmente quando as pessoas desenvolvem bem a questão da soft skills, tá? Eu acredito que a parte de networking ela é importante sim. Muitas vezes você pode ter uma indicação para algum cargo específico e muitas vezes por questões ali burocráticas, muitas vezes as empresas nem pedem isso, tá? Claro, algumas empresas, assim como pede uma faculdade, muitas vezes pode exigir uma certificação, algum projeto específico. A gente vê muito isso dentro de projetos de governo, de órgão público, onde na licitação, cara, do projeto você vai ver lá, ó, preciso de um Oracle Certified Professional na versão 12 ou superior, ou na versão 19. E muitas vezes dentro de empresas privadas também nós vemos isso. Hoje nos clientes, inclusive que a DBOC atende, a gente consegue visualizar muitas vezes esses pré-requisitos para a gente conseguir alocar os nossos profissionais dentro de grandes empresas, tá? Então o hard skill ele pode ser um requisito, mas em outras empresas não, tá? Então a gente precisa entender que, principalmente se você está dentro de uma empresa já, tá? E você começa a desenvolver essa questão das suas soft skills, de conseguir gerar valor para as empresas, entregar esses aspectos, fora aspectos mais técnicos, aspectos mais comportamentais, eu acredito sim que é totalmente possível você ganhar mais de 10 mil por mês sem uma certificação, e a gente tem visto isso nos nossos alunos e nos nossos mentorados, tá? Mas minha recomendação, não foque só em um, não foque só em outro, tá? Não foque só nas soft skills, não foque só nas hard skills. Se você conseguir complementar esses dois elementos, cara, o seu sucesso profissional ele pode ser muito mais rápido do que simplesmente você às vezes está travado porque não tem uma certificação, isso diminui as suas possibilidades, ou às vezes está travado porque você tem certificação, mas você não desenvolve suas soft skills, você é um cara que não sabe se comunicar, não tem uma postura de trabalho em equipe e por aí vai, tá? O André, o conhecimento te eleva, a certificação te consolida. Exatamente, cara, exatamente. E muitas vezes, mesmo uma das soft skills que eu acho muito interessante é a questão de ter um perfil meio que autodidata, tá? Eu acredito que isso acelera bastante o crescimento profissional. Aquele cara que mesmo não sabendo todos os comandos, mas aquele cara que sabe se virar, aquele cara que vai atrás, aquele cara que realmente tem a questão de, mesmo não estando 100%, cara, que assume riscos, que vai para cima, que está interessado, que está comprometido, que é o primeiro a chegar e o último a sair. E muitas vezes alguns profissionais que tecnicamente são excelentes, muitas vezes deixam a desejar nessas soft skills que ajudam muito no dia a dia dentro de um projeto, tá? Então é importante a gente poder falar sobre isso também. E aí, pessoal, para quem está começando sem certificação, pode ser um pouquinho mais difícil. Aquilo que eu falei, pode ser uma barreira ali a mais de um pré-requisito, você pode diminuir um pouco as suas possibilidades pelo fato de não ter uma certificação. Mas isso não quer dizer que é impossível e que, cara, você não vai conseguir. Normalmente para as vagas de júnior, tá, as vagas para iniciante, elas não exigem certificação. Então você consegue entrar no mercado e começar sem precisar ter uma certificação, muitas vezes só com curso, muitas vezes só passando numa entrevista, sendo entrevistado. Então a gente consegue ver esse tipo de situação acontecer bastante. Para quem já está no mercado, eu acredito que isso é totalmente possível. Cara, já trabalho como DBA, saí de estagiário e hoje eu sou um DBA júnior. Cara, dá para você chegar até 10 mil reais, passar de 10 mil reais, mesmo sem ter tirado uma certificação. Mas vai depender muito do seu desempenho, vai depender muito de como que você realmente está desenvolvendo o seu trabalho, as responsabilidades, aceitando os desafios e por aí vai, tá? Então, desenvolver as soft skills, eles são muito importantes. E eu considero que essa seja uma chave muito grande, uma chave fundamental, tá? Para você conseguir, muitas vezes, não depender só da certificação, ou, cara, já está no mercado, já está evoluindo, já está sendo promovido. Então dá para você ser promovido mesmo ainda não tendo conseguido uma certificação. Eu sei que algumas certificações muitas vezes são mais complexas, outras mais simples, tá? Então é importante a gente falar. As certificações de banco de dados, hoje nós temos o OCP19, que já é a primeira, mas ele tem vários treinamentos, várias capacitações que você precisa fazer. Então hoje, para você tirar um OCP, você teria que fazer workshop de administração, SQL, arquitetura multitenant, deploy patch upgrades, new feature 19c e performance, tá? Então, se você for falar desses tópicos, tá? Eu estou falando de 7 treinamentos. Eu estou falando realmente de uma formação ali que, cara, vai levar um tempo para você conseguir
absorver todo esse conteúdo. E muitas vezes uma certificação, cada pessoa tem o seu ritmo, né? Algumas podem tirar em um mês, depois de já ter experiência, já trabalhar na área, outras tiram em 3 meses, outras pessoas tiram em 6 meses e outras pessoas ficam 1 ano estudando e não conseguiram tirar ainda por conta do dia a dia, por conta da correria. Mas eu acho que independente dessa correria do dia a dia, eu acho que as soft skills elas podem ser trabalhadas, elas devem ser trabalhadas para que você consiga cada vez mais ter o comportamento adequado, ter o reconhecimento necessário para conseguir atingir um salário de 10 mil por mês sem mesmo ter tirado uma certificação. Isso é totalmente possível se você estiver desenvolvendo suas soft skills, suas habilidades de carreira. Então eu queria trazer essa sacada aqui para vocês, porque realmente eu vejo que é um mito, eu vejo que algumas pessoas têm essa crença limitante. Conversei com algumas pessoas que estavam achando que era dessa forma, algumas pessoas até que acham, cara, não vou conseguir entrar no mercado nunca, porque as vagas só pedem experiência. Cara, sempre vai ter oportunidade para iniciantes, sempre. O Messi não começou o melhor do mundo e você também pode ter a sua oportunidade, mas o importante é você saber onde encontrar essas vagas. A gente fala isso muito dentro da nossa mentoria de carreira, e saber principalmente desenvolver esses aspectos, fora aspectos técnicos, para que você consiga crescer, para que você consiga se desenvolver. Beleza? Então é isso, queria trazer esse insight aqui para vocês, um bate-papo aqui para poder realmente falar sobre algumas crenças limitantes que eu vejo hoje no mercado. E cara, se você estiver atento, você vai conseguir levar a sua carreira para o próximo nível. Se você está gostando aqui das nossas lives, cara, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga a gente aqui no nosso Instagram, tá? Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM também nessas plataformas de áudio para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. E é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.